Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, estimado ouvinte. Estamos iniciando mais um trimestre de lições. Depois que aprendemos lições importantes com as epístolas de Pedro, agora iremos conhecer a epístola de Tiago. E pela graça de Deus, iremos então tirar grande proveito e aprendizado dos ensinos do livro de Tiago. Oremos em nossos corações para que o Espírito Santo nos dê a sua sabedoria para isso. A mensagem de Deus por meio de Tiago. Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. O livro de Tiago é um grande desafio para todos os cristãos, pois o seu objetivo vai direto ao ponto no que chamamos viver o que se prega. No livro de Tiago, nós podemos ver que destaca atitudes a serem tomadas diante das tentações, das provações, e o livro também nos chama a atenção à prática da palavra de Deus, a sermos mais praticantes e não apenas ouvintes. Tiago nos enfatiza a necessidade de obras que comprovam a autenticidade da nossa fé. Ele menciona maneiras, por exemplo, do uso da língua, como devemos usar a nossa língua. Nos exorta a buscarmos a sabedoria divina e também nos orienta em relação às paixões carnais que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor. Por meio do livro de Tiago, nós recebemos várias instruções a respeito da nossa vida espiritual e também a respeito da nossa salvação eterna. Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 180 e 181. Não existe nenhuma pessoa ou nação que seja perfeita em todos os hábitos e pensamentos. É preciso aprender uns com os outros. Portanto, Deus quer que as diferentes nacionalidades se misturem e se tornem uma só em entendimento e propósito. Em seguida, a união que há em Cristo se revelará. O livro de Tiago nos traz uma mensagem que abrange todos os cristãos em diversas culturas, etnias e diversas regiões, na perspectiva de um Israel total no sentido espiritual. Independente da nacionalidade, cultura ou região, devemos ser cristãos fiéis ao Senhor Deus. O primeiro tópico, discípulos de Cristo. Nós aprendemos no primeiro tópico que existiram 3 Tiagos que foram discípulos de Cristo. Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Geralmente nós nos lembramos mais de Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de João. E Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi um dos primeiros discípulos a seguir a Jesus. Ele e seu irmão João abandonaram tudo para seguir a Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, esteve com Cristo em ocasiões especiais. Por exemplo, esteve com Cristo na ressurreição da filha de Jairo. Esteve com Cristo também no Monte da Transfiguração. E também estava com Cristo no Getsemane, naquele momento em que Cristo pediu para orarem por ele. No momento de angústia de Cristo, perto da sua morte, esteve com Pedro e João e estava ao lado de Cristo naquele momento de oração, naquele retiro espiritual. Foi um dos 3 discípulos mais íntimos de Cristo na sua vida terrena. Você pode ler Mateus capítulo 10, versículo 2 e 3, Mateus capítulo 13, 55, Lucas 8, 51, Mateus 17 e o livro de Marcos também 14, 32 a 34. O segundo tópico, bebendo da taça. Nós aprendemos no segundo tópico que o objetivo de Tiago e João era que Jesus, na sua glória, concedesse a oportunidade de um se sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles achavam que Cristo iria implantar seu reino naquele momento, e eles queriam ter esse privilégio. Naquele primeiro momento, eles não entendiam que o reino de Cristo não seria implantado daquela forma e nem naquele momento. Importava que Cristo cumprisse a sua missão para salvar toda a raça humana. E para isso ele sofreria tudo por amor.
Diante de Cristo estava uma cruz e não um trono. Mesmo assim, por amor a Cristo, aqueles dois irmãos disseram que também tomariam do cálice do seu mestre. E então, exatamente como Cristo havia predito, aconteceu com Tiago e João. Em Atos capítulo 12, nós temos o relato que Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes e se tornou um mártir por defender o evangelho. E João passou por muitas aflições na sua vida por defender a verdade. E Deus lhe deu ao final da sua vida, então, a revelação, as profecias do livro do Apocalipse. Depois de passar, então, também por severas provações. Apocalipse 1, verso 9. E Tiago e João deviam compartilhar com seu mestre o sofrimento. O primeiro dos irmãos pereceu pela espada. O segundo foi o que mais tempo suportou labuta, vergonha e perseguição. O terceiro tópico, quem escreveu a epístola. Nós aprendemos no terceiro tópico, anteriormente nós falamos sobre Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Agora o terceiro tópico menciona Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago o menor. Era um homem de força, apesar das suas falhas, mas não fez um trabalho de grande relevância na igreja primitiva. E o terceiro tópico nos fala que Tiago, o meio-irmão de Jesus, é o provável autor do livro de Tiago. Foi referido como apóstolo, pois já conhecia o Senhor Jesus, então, pessoalmente. E quando Paulo encontrou a igreja de Cristo em Jerusalém e os discípulos, ele disse, podemos ver isso em Gálatas 1, 17 a 19. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Atos 21 e 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Paulo então demonstrou grande respeito por Tiago, irmão de Jesus, que naquela ocasião dirigia a igreja em Jerusalém. Os irmãos de Jesus compreenderam errado o ministério de Cristo aqui na terra no primeiro momento, mas Tiago viu e via o exemplo de Jesus, a sua humildade, o seu jeito divino de ser, e então aceitou a Jesus como seu Salvador. E o seu caráter então passou por uma grande transformação. Agora andava seguindo os passos de Cristo, no caminho que Cristo trilhou. O quarto tópico, esclarecendo algumas questões. Nós aprendemos no quarto tópico, Atos capítulo 15, que Tiago, o irmão de Jesus, presidia importantes reuniões da igreja primitiva. Ele era o presidente do Conselho Geral. Como, por exemplo, o caso dos gentios quanto à circuncisão e sobre a lei cerimonial. Ele anunciou a decisão final sobre o assunto em assembleia e julgou ser melhor que não se perturbasse os gentios com tais assuntos e questões de menor importância, para que os gentios não desanimassem de seguir a Cristo. Então, vemos aqui Tiago, irmão de Cristo, um importante líder da igreja, presidente do Conselho Geral da Igreja Primitiva naquele momento. E ao vermos o papel de destaque de Tiago na Assembleia, Tiago, irmão de Jesus, logo se dissipa uma ideia errada que foi espalhada de que Pedro era o líder da igreja. Essa ideia não é bíblica, são ideias católicas para apoiar as suas tradições. Quando Jesus falou que a sua igreja seria edificada sobre a pedra, estava falando sobre ele mesmo, a rocha da salvação. A igreja de Cristo jamais poderia ser edificada sobre um homem falho como Pedro. Tiago presidia o conselho e sua decisão final foi: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isso encerrou o debate. Neste caso, temos uma refutação da doutrina que a Igreja Católica Romana mantém de que Pedro era a cabeça da igreja.
Aqueles que, como papas, afirmam serem sucessores de Pedro, não têm base bíblica para suas pretensões. O quinto tópico, o Israel de Deus. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme Tiago 1, capítulo 1, verso 1, Gálatas 3 e 27, nós aprendemos então que a epístola de Tiago foi escrita e dirigida para as 12 tribos de Israel dispersas no mundo. Foi escrita para os cristãos que estavam dispersos no meio de todos os povos. Foi escrita para a Igreja de Deus em todos os tempos, a Igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, o Israel espiritual. Em Gálatas 3 e 27 diz que a todos os que foram batizados em Cristo se tornaram herdeiros da promessa, a promessa que foi feita a Abraão. Não há mais judeus nem grego. Todos os que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal se tornaram então filhos de Deus, se tornam filhos de Deus independente da sua nacionalidade. Entre o Israel de Deus deviam ser contados muitos que não eram descendentes de Abraão segundo a carne. A vida de Cristo estabeleceu uma religião na qual não há casta, uma religião pela qual judeus e gentios, livres e escravos, estão ligados em uma fraternidade comum, sendo iguais perante Deus. O cristianismo cria um forte vínculo de união entre o senhor e o escravo, o rei e o súdito, o ministro do evangelho e o degradado pecador que encontrou em Cristo a purificação do pecado. Que nome a profecia dá ao Israel espiritual do tempo do fim? E como ela descreve a experiência desse povo imediatamente antes do retorno de Cristo? Apocalipse 7, verso 4. O nome do Israel espiritual do tempo do fim. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E como essa profecia descreve a experiência desse povo imediatamente antes do retorno de Cristo, os 144.000, eles ouvirão e compreenderão a voz de Deus, pois nesta terra tiveram uma íntima ligação com Deus. Sua experiência, a sua dependência com Deus, a sua dependência de Cristo, os capacitará a entrarem nas mansões celestiais. Logo, ouvimos a voz de Deus como o som de muitas águas, anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, mas os ímpios pensaram que fosse um trovão ou terremoto. Meus amigos, estimados irmãos e irmãs, que a graça de Jesus possa reinar em nossos corações, que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.